Nossa esperança em Cristo está, rocha que prevalecerá. Nenhuma dor ou aflição dele vai nos separar. Perfeito amor nos alcançou, de todo medo nos livrou, rompeu cadeias e grilhões, a nossa dívida pagou. Nossas vozes em louvor expressam toda a gratidão por toda a graça e amor, liberdade e salvação. Se calou quando tudo consumou, tomando a nossa condição. Aquele que nunca negou a esperança, então brilhou, pois a cruz não o derrotou, venceu a morte, a maldição. Jesus em glória ressuscitou, Ele ressuscitou. Nossas vozes em louvor expressam toda a gratidão por toda a graça e amor, liberdade e salvação. Hoje podemos o seguir com alegria, o servir. Nosso trabalho não é vão, a recompensa está por vir. Ele irá, Ele voltará, nosso Rei voltará. No grande dia o encontraremos, se voltará e o veremos. Nossas lágrimas enxugará, com Cristo sempre viveremos. Nossas vozes em louvor expressam toda a gratidão por toda a graça e amor,
esperança eterna. Boa noite, irmãos. Vamos adorar o Senhor, amém? Adore o Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Todos são muito bem-vindos em nome de Jesus a essa casa de oração, a essa igreja que tenta com suas falhas, com suas virtudes, celebrar o nome do nosso Deus, o Deus das nossas vidas. Glória a Deus por isso. Hoje, excepcionalmente, estamos gravando o culto ao Senhor. Tivemos alguns problemas técnicos
por meio da nossa operadora de telefonia e internet. E por isso nós estamos gravando o culto, mas isso não está impedindo, pelo contrário, o mover, o agir de Deus na igreja e na sua vida, em nome de Jesus. E em virtude disso, então, nós não teremos a ceia do Senhor nesse domingo. Nós vamos reagendá-la e você será informado dessa bênção. Vamos juntos preparar o nosso coração em louvor a Deus, escutando o que Ele tem a nos dizer naquilo que está na carta de Efésios, capítulo 1. Efésios, capítulo 1, diz assim a palavra de Deus a partir do versículo 3. Bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção, por meio de seu sangue, o perdão dos nossos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual derramou sobre nós com toda sabedoria e entendimento, e nós revelou o mistério da sua vontade, de acordo com seu bom propósito que Ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinado conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o seu propósito, da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Quando vocês ouviram e creram na palavra de verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo, com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Aleluia! Como nós temos sofrido como igreja, doenças, aflições, angústias, mas os nossos olhos não estão aqui. Que possamos olhar para a eternidade e as promessas que Deus nos deu, e Ele fará, porque Ele é justo e fiel para cumprir todas elas. Que os seus olhos nessa noite estejam na eternidade e na santa e gloriosa promessa que Deus tem para todos nós, como indivíduos, mas também como igreja. Vamos orar ao nosso Deus? Amado Pai, nós colocamos diante do Senhor as nossas vidas, as nossas igrejas, todo o povo do Senhor. Pedimos que o Senhor intervenha na nossa vida para apresentarmos ao Senhor um culto, um sacrifício perfeito. Que o Senhor use as nossas vidas, os nossos dons, os nossos ministérios, a sua santa palavra, para glorificar o teu santo nome. Prepara o nosso coração para sermos exortados, animados. De fato, a nossa única esperança é o Senhor, e não a despeito de tantas dificuldades e tribulações. A nossa confiança é exclusiva do Senhor. Que essa promessa, que essa fé esteja latente em nossos corações e nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Que toda ousadia você possa glorificar o nome do nosso Deus, em nome de Jesus. Amém. O que poderia nos separar do amor de Deus? Nem morte, nem vida, nem altura, nem profundidade, nenhum poder, nem as potestades, nem mesmo nosso pecado pode nos separar desse amor que é perfeito. Amém? Vamos cantar essa verdade com as nossas palmas.
derrama sobre mim. Teu amor não falha. Aleluia! Pois tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Nunca falhará. Se o vento é forte e profundo o mar, tua presença vem me amará. Teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar. Teu amor não falha. Pois tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Pois tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Aleluia! Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Sim, tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Pois tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Pois tu és o mesmo para sempre. Pois tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Jesus, como é bom, Senhor, confiar nesse amor, Pai, que não falha. Mesmo nós falhando, meu Pai, o Senhor não falha. Aleluia. Meu irmão, se você nesse momento está com o coração ferido, eu quero te dizer que mesmo que você se sinta como uma árvore cortada, em Jesus, você pode ter esperança.
Em Jesus, você pode ter esperança de que novos brotos acontecerão. Ele vai restaurar a sua vida. Ele vai restaurar a minha vida. Confiemos no Senhor, amém? A esperança para o ferido, como árvore cortado, marcado pela dor. Ainda que na terra se envelheça a raiz e no chão abandonado teu tronco morrer. A esperança para o ferido, como árvore cortado, marcado pela dor. Ainda que na terra se envelheça a raiz e no chão abandonado seu tronco morrer, a esperança pra você, ao cheiro das águas brotará como planta nova, florescerá, seus ramos se renovarão, não cessarão os seus frutos e viverás. A esperança para o ferido, como árvore cortado, marcado pela dor. Ainda que na terra se envelheça a raiz e no chão abandonado seu tronco morrer, a esperança pra você, ao cheiro das águas brotará como planta nova, florescerá, seus ramos se renovarão, não cessarão os seus frutos e viverás, ao cheiro das águas brotará, oh Jesus, como planta nova, traga cura aos nossos corações, Senhor. Seus ramos se renovarão, cuida, não cessarão os seus frutos e viverás. Amém, glória a Deus. Como expressão de louvor a Deus, a igreja do Senhor dizima e oferta. Primeiro, como expressão de glória a Deus, de gratidão pelo muito que Ele tem nos dado, mas também para suprimento das necessidades dessa casa de oração. E Deus traz uma palavra para nós, desafiando qualquer incredulidade que nós possamos estar lutando em nossos corações. O fato é que nós estamos transpassando um deserto. E muito da nossa fé é questionada. E a palavra de Deus em Salmos, capítulo 78, versículo 19, conta justamente de um paralelo com o deserto que Israel percorreu durante 40 anos. E como as pessoas duvidavam do sustento do Senhor. A partir do versículo 19, diz assim a palavra de Deus: duvidaram de Deus, dizendo: poderá Deus preparar uma mesa no deserto?
Sabemos que quando ele feriu a rocha, a água brotou e jorrou em torrentes. Mas conseguirá também dar-nos de comer? Poderá suprir de carne o seu povo? O Senhor os ouviu e enfureceu-se, atacou Jacó com fogo, e a sua ira levantou-se contra Israel, pois eles não creram em Deus, nem confiaram no seu poder salvador. Quantas projeções desesperadoras nós temos! É só ligar a TV. Mas nós cremos que o nosso sustento vem também do nosso trabalho, mas a fonte primordial é o Senhor. E nessa noite, Deus quer renovar a nossa fé no seu sustento. E como expressão desse louvor e dessa confiança que nós temos, nós vamos agora então dizimar e ofertar ao nosso Deus, devolvendo a Ele uma porção do muito dele que Ele tem nos dado. Se você deseja fazê-lo agora, aparecerá uma legenda no seu rodapé, no rodapé da sua tela, com os dados bancários da nossa igreja. Aqueles que não são da nossa comunidade, não se constranjam. Esse é um ato de fé, de dependência e de obediência do corpo do Senhor. Vamos orar a Deus, colocando a nossa vida financeira, as nossas famílias e principalmente a nossa confiança no sustento que virá. Pai, em nome de Jesus, obrigado pelo pão que o Senhor tem suprido às nossas casas. Obrigado porque, primeiro, o Senhor tem sustentado as nossas vidas, as nossas famílias, o nosso trabalho. O pão não tem se afastado das nossas mesas. Aleluia, glória a Deus por isso. Queremos renovar nossa confiança no Senhor, aquele que provê todas as nossas necessidades. Obrigado, Pai, porque nós temos a nossa confiança exclusiva no Senhor, mesmo diante de tantos prognósticos, que são reveses à nossa situação. Nós confiamos inteiramente em Ti, que o Senhor conseguirá, o Senhor proverá as nossas famílias e continuar sustentando as nossas vidas. Se por acaso houver alguém que está no nosso meio e tem padecido, Pai, levanta meios de sustento, usa a nossa igreja, usa meios naturais e sobrenaturais para prover as nossas famílias e as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus o abençoe. Eu queria que você aí na sua casa fizesse desse cântico uma oração junto conosco. Tantas lutas, tantas dores no deserto, pareço estar, mas te entrego os meus temores. Sei que em ti, Senhor, posso confiar. Confiamos só no Senhor. Tu és o nosso Deus de amor, de esperança. Tantas lutas, tantas dores num deserto, pareço estar, mas te entrego os meus temores. Sei que em ti, Senhor, posso confiar. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Como é bom poder pertencer ao Deus de amor. Como é bom poder confiar em tua fidelidade. Eu descanso em ti, eu espero em ti, eu te adoro, Deus de amor.
Amém, glória a Deus. Que maravilha podermos trazer à nossa memória nesta noite aquilo que pode dar esperança. E a esperança de Deus, ela se concretiza, ela se torna realidade na sua palavra. Então é um privilégio podermos abrir a palavra do Senhor e buscarmos direção para as nossas vidas hoje. Eu convido os irmãos a lerem comigo em Atos capítulo 23, verso de número 11. Atos 23, 11. O texto diz assim: na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado de Paulo, disse: coragem, assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. Vamos orar. Pai, obrigado por esta palavra que o Senhor colocou no coração de Lucas e que agora o Teu Espírito Santo separa para a nossa edificação. Permita, Senhor, que assim como Tu usastes Lucas nesta noite, Tu uses a mim, Senhor, e Tu uses esta palavra para que ela seja para o nosso coração uma palavra viva, poderosa e transformadora. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, o jovem Ashbel Green Simonton, ele viveu nos Estados Unidos da América um tempo de avivamento. E o resultado desse avivamento foi uma consciência extraordinária de que Deus o chamava para o ministério. Ele então decidiu entrar no seminário presbiteriano de Princeton, onde fez o seu curso teológico. Antes do final do curso, ele ouvia uma voz no seu coração. Ele ouvia Deus falando com ele de uma forma muito direta. Ashbel, você é jovem, você é solteiro, você é uma pessoa que tem muitos sonhos para os Estados Unidos, mas eu quero levar você para um país distante, um país chamado Brasil, onde há uma epidemia de febre amarela, porque eu tenho um grande plano, um grande propósito para a sua vida no Brasil. E assim então, Ashbel Green Simonton tomou a decisão final de vir para o Brasil. E isso aconteceu no dia 12 de agosto de 1859, há exatos 161 anos atrás. E o sentimento que estava no coração de Simonton era coragem, coragem. Ele sentia Deus falando ao seu coração, dizendo: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Ele ouvia essa voz de Jesus. E o resultado do seu atendimento ao chamado do Senhor foi o início da obra de evangelização no Brasil por meio da igreja presbiteriana. Uma igreja que Deus usou e tem usado ao longo de todos esses anos em nosso país, fazendo uma grande diferença na nossa sociedade. Meus irmãos, nesta noite nós estamos aqui diante de um texto que nos chama exatamente a atenção para essa grande responsabilidade que nos é dada. Lucas teve o cuidado de fazer uma narrativa onde ele mostrou os últimos anos do ministério do apóstolo Paulo. Isso acontece a partir do capítulo de número 19. Paulo definiu o seu itinerário. Ele queria ir para a cidade de Jerusalém
E diz Lucas que ele tinha pressa de chegar em Jerusalém, porque o seu desejo era chegar antes da festa de Pentecostes. E aí, no caminho, quando ele está em Mileto, ele chama os presbíteros de Éfeso, e ele diz assim: olha, eu estou indo para Jerusalém, e eu tenho a certeza do que me aguarda. O Espírito Santo já me revelou. Eu passarei por tribulações, passarei por crises, por dificuldades, por sofrimento, mas nada disso me importa, porque o que eu quero é entregar a minha vida ao Senhor Jesus. Não quero considerar os meus interesses, não quero considerar os meus propósitos pessoais. Quero cumprir a minha carreira, cumprir o ministério que eu recebi do Senhor. E nesse processo de ida para a cidade de Jerusalém, apareceram muitas pessoas que desestimularam o apóstolo Paulo. Primeiro foram os discípulos de Trode. Não, você não vai, você vai sofrer, vai passar por uma situação de fragilidade, não vá para Jerusalém. Em outra ocasião apareceu um profeta chamado Ágapo, na cidade de Cesareia. Interessante que o profeta pediu o cinto do apóstolo Paulo, amarrou as suas mãos, amarrou os seus pés e disse assim: olha, o dono desse cinto vai passar por essa situação. E o dono do cinto era o apóstolo Paulo. Diante dessa situação, dessa profecia, os irmãos lá de Cesareia também disseram: Paulo, não vá para Jerusalém. E Paulo disse assim: eu estou pronto, não só para ser amarrado em Jerusalém, mas também para morrer em Jerusalém por amor ao Senhor Jesus Cristo. A estadia de Paulo na cidade de Jerusalém, ela aconteceu no primeiro momento com muita alegria, porque os irmãos o receberam celebrando a sua chegada, aqueles que já estavam seguindo o Senhor e servindo o Senhor. Depois ele teve um tempo de prudência, em função das pressões dos judeus. Ele passou durante 7 dias por um ritual de purificação. E na sequência começaram as pressões que já estavam previstas, que iriam acontecer. Multidões seguindo ao apóstolo Paulo, confrontando e levando Paulo a uma postura de sofrimento, de dor, de angústia, ele sendo criticado, sendo confrontado, acorrentado, preso, fragilizado ao extremo. Tudo isso acontecia ali na cidade de Jerusalém. Até que quando nós chegamos no capítulo de número 23, ele é levado ao Sinédrio, que era o Supremo Conselho dos Judeus. E ele, enquanto está falando, recebe um tapa no seu rosto, ordenado pelo sumo sacerdote. E ele então, em meio a todas aquelas pressões que fragilizavam a sua alma, ele tem um sentimento de misericórdia da parte do comandante Cláudio Lísias, comandante romano. E o comandante, diz o verso de número 10, que percebendo que ele poderia ser despedaçado, providencia para que ele volte para a prisão. É exatamente neste contexto em que Paulo vivia tantas pressões, que ele teve, diz o verso que nós acabamos de ler, durante a noite, uma visão, em que o Senhor estava ao seu lado, o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus lhe disse: Paulo, coragem, da mesma maneira que você sofreu por mim em Jerusalém, você também sofrerá na cidade de Roma. Meus irmãos, este é o desafio de Deus para nós nesta noite. Coragem, esta é a palavra que o Senhor traz para o nosso coração. É lógico que coragem não se baseia na força física, não se baseia na força emocional, nas nossas habilidades, nas nossas qualidades, nas conquistas que tivemos no passado ou nas oportunidades que nós temos no presente. Coragem se baseia única e exclusivamente no Senhor Jesus, não se baseia nos nossos bens, no nosso status religioso, no nosso status acadêmico, intelectual.
mas na presença do Senhor Jesus nas nossas vidas. Por isso, nesta noite, o Senhor nos encontra para dizer: coragem, uma coragem que está inteiramente relacionada a Ele mesmo. A pergunta é: por que nós podemos ter coragem? Meus irmãos, podemos ter coragem porque o Senhor é soberano, Ele tem toda a autoridade. O Senhor Jesus é soberano. Ele revelou a sua autoridade sobre a natureza, quando acalmou o mar, quando transformou a água em vinho. Revelou a sua autoridade, trazendo a provisão a partir de poucos pães e poucos peixes. Revelou a sua autoridade sobre os demônios, sobre os principados, sobre as potestades, sobre a morte, sobre as enfermidades, enfim, Ele revelou por onde passou, que tinha toda a autoridade, tem toda a autoridade no céu e na terra. Este foi o sentimento do apóstolo Paulo. Em Efésios capítulo de número 1, Paulo diz que o desejo do seu coração era ver Deus agindo na igreja, para que a igreja conhecesse o supremo poder que o Pai havia operado em Cristo Jesus, ressuscitando Jesus dentre os mortos e colocando Jesus à direita do seu trono, acima de todo principado, acima de toda potestade, acima de todo nome que possa existir na terra ou que venha a existir. E esse Jesus, possuído de toda autoridade, Ele foi colocado pelo Pai na igreja, Ele foi dado à igreja, e Ele exerce na igreja, em nosso favor, a sua autoridade. Por isso, nós podemos ter coragem, porque o Senhor Jesus é soberano sobre as nossas vidas. Vivendo num país onde se evidencia a fragilidade da autoridade, das nossas autoridades, precisamos lembrar que temos a maior autoridade que está conosco, e isso é motivo para que nós tenhamos coragem. Mas o texto diz, nesta visão que o apóstolo Paulo teve naquela noite, que o Senhor colocou-se do seu lado, pôs-se do seu lado. No final do ano passado, passamos uns dias, Mariângela e eu passamos uns dias lá em Monte Sião, Minas Gerais. Estávamos na noite de Natal, de 24 para 25, tomando uma sopa surpresa ali no hotel. De repente nós olhamos para o lado, quem está do nosso lado? O Ratinho, o apresentador da televisão. O que isso significa? Nada, absolutamente nada. Porque o que trouxe sentido, trouxe propósito, trouxe segurança, trouxe alegria, trouxe bem-estar, aquela nossa estada em Monte Sião, foi exatamente a presença do Senhor ao nosso lado, o Senhor conosco. O discipulado é essencialmente isso. O discipulado significa que Jesus nos chama para estar com Ele, para uma relação de proximidade com Ele. E Jesus garante que Ele estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Esse era também o sentimento do apóstolo Paulo. Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, ele diz que a intensidade do sofrimento que ele passou foi tão grande, que ele desistiu de viver, ele preferiu a morte, tão grande foi o seu sofrimento. E ele diz que ele escrevia aqueles irmãos com lágrimas nos seus olhos, com o coração quebrado. E ele então vai para a cidade de Troade, e o seu desejo era encontrar Tito, porque ele queria alento, queria um aconchego, queria estar perto de alguém, mas ele chega em Troade e não encontra Tito, e ele fica desanimado. E aí, meus irmãos, nessa situação, ele diz assim, 2 Coríntios 2,14, graças porém, que em Cristo Jesus sempre nos conduz em triunfo. Então nós podemos
em qualquer circunstância da nossa vida, porque o Senhor está ao nosso lado, nós podemos ter coragem, podemos ter triunfo, porque o Senhor é o Senhor que tem proximidade conosco. No período em que nós fomos obrigados a ficar isolados, nós temos esta segurança de que não estamos sozinhos. O Senhor soberano, que tem toda a autoridade, Ele está ao nosso lado. Louvado seja Deus por isso. E é por isso que Jesus é a nossa esperança e nós podemos olhar para as nossas vidas com expectativa de transformação e vitória. Então você está observando que em cada palavra desse versículo há um sentido profundo para os nossos corações. O texto então diz que o Senhor Jesus se colocou ao lado de Paulo e disse. Então aqui nós temos um Senhor que se comunica, e na sua comunicação nós construímos com Ele uma relação de intimidade. Eu tenho a certeza que eu estou aqui nesse lugar nesta noite e estou servindo ao discipulado missional Life on Life como diretor executivo no Brasil, porque num período de 18 meses em que o Senhor, na sua autoridade, perto de mim, segredou ao meu coração: é hora de partir, é hora de atender um chamado novo para a sua vida. Meus irmãos, este é um bem extraordinário. Como é maravilhoso vivermos esta experiência de que Deus fala conosco, Deus ministra ao nosso coração através de Cristo Jesus. Então, o discipulado é uma chamada a essa intimidade com o Senhor Jesus através da sua palavra. Eu queria que você recordasse comigo aquela experiência vivida por Pedro, Tiago e João, que eram os discípulos mais próximos do Senhor Jesus. Mateus capítulo de número 17, diz que Jesus levou-os, olha lá, para um momento particular com eles. E naquele momento particular ele se transfigurou, ele se manifestou de forma gloriosa para cada um deles. E apareceu também Elias e Moisés. E de repente, naquele tempo singular, único da vida deles, no monte, na transfiguração do Senhor, desaparece Elias, desaparece Moisés, e a voz do Pai diz: este é meu filho amado, a ele ouvi, a ele ouvi. Desaparece a lei, desaparece os profetas, e agora a lei e os profetas se cumprem em Jesus, se manifestam em Jesus, se planificam em Jesus, e a voz que nós temos que ouvir é a voz de Jesus. Tendo Deus outrora falado aos nossos pais pelos profetas, hoje nos fala em Jesus. Então, por que nós podemos ter coragem? Porque o Senhor, que possui toda a autoridade no céu e na terra, está perto de nós e falando conosco. E na medida em que Ele fala, nós construímos com Ele uma relação de intimidade. Talvez você, como eu, tenha saudade de abraçar, de beijar algumas pessoas, amigas que estão, em razão desta crise que vivemos, distantes de nós. Mas saiba de uma coisa: você não está sozinho. Esse é um tempo especial que Deus separou para termos intimidade com o Senhor Jesus, através da sua comunicação, através da sua palavra. Outra ideia, e essa é a ideia final que eu quero deixar com os irmãos, está na sequência do versículo. Então o Senhor Jesus encontrou-se ali com Paulo, estava perto de Paulo, e falou com Paulo exatamente o quê? Coragem, Paulo! Assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. Talvez alguém muito sábio, algum teólogo, algum gestor eclesiástico pudesse dizer assim: bom, Paulo já serviu demais, já sofreu demais, já se entregou demais,
Agora é hora de um descanso, né? Ter o final da sua vida um tempo tranquilo, suave, sem qualquer envolvimento no reino de Deus. Mas o Senhor Jesus, de forma clara, objetiva, concreta, sincera e direta, diz exatamente o contrário. E aqui, irmãos, aparecem os termos da missão. Olha que interessante. O que é a missão? Quais são os elementos chaves da missão? A missão tem um preço, o sofrimento. Da mesma maneira que ele sofrera em Jerusalém, ele continuaria a sofrer na sequência lá em Roma. A missão tem um mensageiro, é aquele que recebeu a mensagem, é aquele que foi encontrado pelo Senhor Jesus, que era o apóstolo Paulo e que somos nós. A missão tem uma mensagem, a mensagem é Jesus Cristo, e Ele é o centro dessa mensagem, e esta mensagem, ela deve ser comunicada à cidade. Paulo, que ministrara ao Senhor na cidade de Jerusalém, agora ele iria ministrar na cidade de Roma. De fato, se você ler a sequência do livro de Atos, você vai perceber que ele vai para Roma, e lá ele fica numa prisão domiciliar. Todos os dias tinha um soldado vigiando o apóstolo Paulo, porém ele tinha liberdade para compartilhar o evangelho, para falar do Senhor Jesus. E ali o resultado desse testemunho do apóstolo Paulo na cidade de Roma, cumprindo essa palavra que o Senhor Jesus dera a ele, o resultado foi que na própria casa de César, no próprio palácio, surgiu uma igreja, porque Paulo diz no final da sua carta aos Filipenses: os da casa de César te saúdam, porque aqueles soldados foram se convertendo. Então Paulo passa por Roma, continua enfrentando privações, dificuldades, mas Deus o usa e ele cumpre assim o seu desafio missionário, e ele cumpre a sua responsabilidade no chamado que o Senhor lhe dera. Então, nesse tempo especial que nós estamos vivendo, o Senhor está chamando você para cumprir a sua missão, o seu propósito, como testemunha do Senhor Jesus. Faça isso com alegria no seu coração, e Deus com certeza vai fazer algo novo na sua vida. Eu quero agora fazer um contraste do verso 11 com o verso de número 12. O verso 11 diz que foi à noite que o Senhor apareceu. No dia seguinte, olha o que aconteceu. Os judeus tramaram uma conspiração, e 40 judeus fizeram um pacto, um jejum, de que só terminariam aquele jejum, aquele pacto, quando o apóstolo Paulo fosse morto. E aqui a gente fica pensando, será que o Cristo da noite, na manhã, é um Cristo diferente? Não. Ele é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Por isso que nós podemos olhar para Ele como aquele que tem autoridade, como aquele que tem proximidade conosco, como aquele que tem intimidade conosco, e como aquele que nos dá uma responsabilidade de torná-lo conhecido por aqueles que ainda não o conhecem. Eu quero terminar, de fato, agora, essa palavra, e eu estudei no Seminário Presbiteriano do Sul, em Campinas. Eu tive alguns professores, vários professores, que eu louvo a Deus pela vida deles. Mas se você me perguntar de quem você mais se lembra, eu me lembro de um homem chamado Frederico Orr, um irlandês, que passou uma única vez pelo nosso seminário e entregou uma palavra no Salmo 20, onde o salmista diz: agora sei que o Senhor salva, que o Senhor ouve do alto os céus. Uns confiam em cavalos, em carros, nós, porém, nos gloriaremos no nome do Senhor. Frederico Orr era um homem rico, lá na Europa, na Irlanda.
deixou tudo e veio para o Brasil, atendendo um chamado do Senhor. O Senhor que se colocou ao seu lado. E ele chegou na Amazônia em 1954. Desceu num barco no rio Amazonas. E durante o percurso até o lugarejo onde ele iniciaria a sua missão, a sua mulher morreu. A primeira coisa que ele fez na cidade que ele foi plantado por Deus foi enterrar a sua mulher. E ele contou que naquela situação de extrema fragilidade, quando ele abriu a sua Bíblia, ele viu em João 13:7 apenas o verso 7. Só isso estava escrito ali. O que eu faço agora, você não entenderá, entendê-lo-ás depois. Então ele compreendeu que apesar daquela dor intensa e profunda, da morte da sua esposa, Deus tinha um propósito para a vida dele ali, e Deus cumpriria esse propósito. E o resultado dessa compreensão, dessa sensação de que ele precisava ter coragem, porque o Senhor estava ao lado dele, o resultado de tudo isso foi uma grande obra missionária no Amazonas. Se você for a Manaus, se você for ao Amazonas e perguntar sobre Frederico Orr, todos irão lembrar de um homem de Deus, ungido de Deus, escolhido de Deus, que plantou várias igrejas, que alcançou centenas de pessoas, que deixou uma obra que até hoje continua a fazer diferença na cidade de Manaus e em todo o Amazonas. E ele disse assim: se você fixar os olhos em qualquer pessoa que não seja Jesus, você será decepcionado. Mas se você fixar os olhos em Jesus, você sempre será abençoado. Que Deus nos ajude, que os nossos olhos possam sempre, a cada dia, estar em Jesus. Coragem. Vamos cantar e celebrar ao Senhor e depois nós vamos orar. Nesses dias de desespero, incerteza e medo, em uma salvação eu creio, creio em ti, creio em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. Creio em ti. Nossa fé não sejam hinos, apenas versos em canções, e mesmo em tentações e fracos, creio em ti, creio em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo Em que a morte então venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. o perdido encontrou perdão, mas agora que o amor venceu e que a igreja viva esse amor, creio em ti, creio em ti. As cadeias não prevaleceram, pois o véu rasgou e veio ao chão.
Cristo. Acredito em Deus o Pai. Acredito no Santo Espírito que nos liga nova atrás. Acredito na cruz de Cristo, em que a morte enfim venceu. Acredito que Ressurreto, muito em breve voltará. Vamos orar. Pai querido, te agradecemos pela tua palavra, pela lembrança que o Espírito Santo nos traz nesta noite, de que em Cristo Jesus, o Senhor tem manifestado a tua soberania, a tua autoridade. Deus, o Senhor está no controle de todas as coisas, porque toda a autoridade foi dada a Jesus no céu e na terra. Pai, nós te bendizemos, porque em Cristo Jesus nós temos o Senhor perto de nós, nós ouvimos o Senhor, nós tocamos o Senhor, nós enxergamos o Senhor, nós experimentamos o Senhor. Obrigado a Deus pela tua companhia em Jesus. Obrigado a Deus pela tua intimidade que se manifesta a nós através da palavra de Jesus. Obrigado porque o Senhor tem nos encontrado e o Senhor tem revelado a nós o teu caminho, o teu propósito, a tua direção. Obrigado, Senhor, porque tu nos tens dado também o privilégio de sermos teus parceiros na grande missão que o Senhor estabelece ao longo de toda a terra. Obrigado, ó Pai, pela responsabilidade que o Senhor nos tem conferido de testemunhar do amor de Jesus e assim sermos teus instrumentos para a expansão do teu reino, para a glorificação do nome. Aceita, Senhor, a nossa gratidão e dá-nos a cada dia, Senhor, coragem, para, ó Deus, assim cumprirmos todo o desígnio que o Senhor tem estabelecido para as nossas vidas. Em nome de Cristo Jesus, amém. Que a graça de Jesus, o nosso Salvador e Senhor, o nosso pastor, nosso irmão, nosso amigo, nosso companheiro, o amor de Deus, o nosso Pai, que nos tem dado o privilégio de sermos uma só família, a família da fé, e os dons e o poder, a unção do Espírito Santo, estejam com vocês, queridos irmãos, estejam comigo e com todo o povo do Senhor, hoje e para sempre, aqui na cidade de Goiânia, no estado de Goiás, no Brasil e em todo o mundo. Amém. Fique conectado conosco, assista ao Flash e Deus lhe abençoe e lhe dê uma semana vitoriosa. Olá! No início do ano, anunciamos o tema anual da Igreja Luz, uma comunidade com propósito, vida e paz. E como temos vivido dias em que esse tema tem se tornado cada vez mais real para a nossa igreja, não é mesmo? A cada mês, temos tentado nos adaptar aos novos desafios gerados por esse tempo de pandemia e, ao mesmo tempo, gerando paz e vida, não apenas para nós como corpo de Cristo, mas para toda a cidade. Essa semana, os kits do projeto Luz para os que Cuidam começaram a ser produzidos e as cartinhas começaram a chegar. Logo, logo já estarão nas mãos dos profissionais que têm trabalhado arduamente em suas funções, mesmo diante de tantos riscos. Estamos passando para relembrar que ainda dá tempo de produzir a sua cartinha. Depois de pronta, é só levá-la na Secretaria da Igreja Luz em horário comercial. A Claudinha está com a produção a todo vapor, até dentro do carro, menina. Como diz o Josevan, ela não para. E olha o resultado das cartinhas. A Sofia e o Arthur também estão empenhados nos desenhos e nas produções das cartinhas. Olha, eu também quero mostrar a sua aqui no Flash, viu? Manda foto pra gente! Lembrando que esse mês de agosto continuamos com o tema Jesus, Nossa Esperança. No próximo domingo já vamos anunciar o tema do mês de setembro. Será um tempo precioso de oração e clamor. Se prepare!
E em outubro teremos as celebrações dos 13 anos da Igreja Luz. Temos muito o que comemorar e celebrar ao Senhor por seus preciosos feitos em nosso meio. E lembrando que amanhã, segunda-feira, teremos live para a liderança. É muito importante a participação dos líderes de todos os departamentos. Continuaremos com o alinhamento geral da visão da igreja para esse segundo semestre. No encontro dessa semana, já percebemos o quanto a reunião foi mais interativa. Por isso, a reunião continuará sendo transmitida pelo Google Meeting, às 19h30. O link da reunião será enviado pelos grupos de WhatsApp. E na quinta-feira, continuamos com os encontros virtuais para toda a igreja. Na semana passada, tivemos problemas técnicos causados pela oscilação na internet. Por isso não teve a live. Mas essa semana estaremos firmes com a live escatológica que tem um tema central, a Bíblia e o futuro. Essa semana a pergunta central é: tem alguém no controle da história? Bom, é quinta-feira, às 19h30 e a transmissão pelo YouTube. Apesar do momento difícil que estamos vivendo, a Igreja Luz não parou. Além dos trabalhos sociais, está em construção o Espaço Farol, que é o espaço dos jovens, e também a Sala da Rede Luz, que são os pré-adolescentes. Você pode ajudar a dar continuidade aos trabalhos, entregando seu dízimo e ofertas através de transferência bancária. Obrigada pela sua presença e tenha uma ótima semana!